Esse é um ambiente que nós simularemos a parte de configuração automatizada do Slack, tanto Slack puro como Slack com stateless DHCP. Para o stateful nós temos outro cenário, e esse ambiente está disponível no Ava para poder fazer o download do jeito que ele está aqui. E nós faremos duas configurações, né? Do lado esquerdo, nós faremos uma configuração puramente Slack, usando o auto-configuration via mensagem router advertisement, e claro que passando aqui DNS adicional, para que essa máquina possa ter um funcionamento completo na minha infraestrutura. E no roteador da direita, nessa estrutura da direita, nós usaremos Slack, mais um servidor DHCP na versão 6, só que um DHCP stateless, né? Ou seja, nós não gerenciaremos o bloco de endereços. Então, o roteador, a máquina PC1 se configurar para o Slack, e a máquina PC2 Slack mais DHCP. Então, abrindo aqui nosso roteador, apenas arrastando a mensagem para aqui, o modo de a CLI, né? Vou apenas colocar inicialmente aqui um hostname para facilitar, para sempre ficar fácil a localização. Então, se nós observarmos essa rede, a placa Gigabit 000 ficou para dentro, e a placa Gigabit 001 ficou para o entroncamento, né? Então, vamos configurar inicialmente esse roteador na interface Gigabit 000 com endereço link local e com endereço global unicast. Então, interface Gigabit 00, simplesmente PV6 address, né? FE80, isso aqui é o endereço link local, e aí observem que quando nós colocamos o endereço link local, acho que não destacamos isso no vídeo anterior, nós não informamos o prefixo, né? Porque o endereço link local ele é sempre uma rede um prefixo /10. Então, nós não destacamos qual que é o prefixo, nós não criamos um prefixo adicional, né? Então, não colocamos /64, /48, assim por diante. Feito isso, configuraremos aqui PV6, o endereço 2001, DB8, FID1, também 1, e aqui sim o endereço de 64 bits, como está sendo mostrado aqui no slide, no layout, e aí no shutdown para levantar a interface. Uma vez levantada a interface, nós vamos ter um tempo aqui para o switch aprender e negociar a configuração, e a partir desse momento, apesar do roteador estar recebendo e enviando pacotes PV6, quer dizer, nós conseguimos, assim que a interface do switch levantar, encaminhar, fazer ping, por exemplo, para a estação para o PC01 e responder ping também. Até esse momento, as mensagens router advertisement não estão sendo encaminhadas, porque esse equipamento não está configurado ainda como roteador PV6. Nós apenas habilitamos o dual stack internamente no seu sistema operacional, colocando um endereço IP numa interface. Então, nós precisamos aqui, como eu disse anteriormente, habilitar o roteamento com IPv6 unicast routing. Assim, agora sim, a partir desse momento, nós temos a propagação de router advertisement a cada 200 segundos. Se nós deixarmos ele aqui no modo debug, para nós vermos as mensagens Neighbor Discovery, né, que entra o Neighbor Discovery Protocol, que entra o router advertisement, nós podemos ir agora no nosso PC1, na parte no desktop, e aqui na configuração de PV6, tirar do estático, observe que ele já estava com o endereço link local, né, e esse endereço link local se manterá, e ele já tem um request successful aqui para o bloco que nós estamos distribuindo, 2001 DB8 feed 1, e aí ele gerou o endereço 209, 21FF/64. Observe que ele já aproveitou e inseriu o default gateway, mas ainda não preencheu o DNS. Não preencheu o DNS porque nós não fizemos configuração nenhuma adicional no roteador, nós apenas habilitamos o roteamento IPv6, e ele começou a mandar mensagem router advertisement. Se nós voltarmos aqui no roteador, parando aqui no debug, para parar o debug, né? Se nós voltarmos aqui em cima, nós temos aqui então uma mensagem Neighbor Discovery, né? Sendo enviado o router advertisement. Se tivéssemos feito a configuração da placa antes, um pouquinho antes, talvez não tinha tempo dela receber essa mensagem router advertisement, teria uma mensagem router discovery antes, né? Uma vez que a máquina não recebeu, ela manda a mensagem router discovery
para todos os roteadores, então FF022, né? Procurando todos os roteadores, e aí teria uma resposta Router Advertisement. E aqui nós temos, então, a resposta Router Advertisement sendo encaminhada para todas as estações, todas as interfaces naquele barramento que existe, mandando um prefixo de 1500, né? Com MTU, perdão, de 1500, e o prefixo que nós estávamos falando anteriormente, né? Aqui tem um Router Solicitation que veio depois, então o Router Solicitation que veio nessa interface, e na sequência sai um Router Advertisement, né? Se nós olharmos, por exemplo, show IPv6, DHCP, e olharmos interfaces, né? O comando show IPv6 DHCP interface me mostra, por cada interface, se eu tenho servidor DHCP anexado. Nós vamos perceber que não existe nenhum servidor DHCP anexado. O que está sendo feito aqui é uma configuração puramente Slack, né? O que nós precisamos fazer agora é passar o endereço DNS para essa estação. E isso é uma configuração que tem que ser feita na própria mensagem, naquela interface. Porque se eu tenho mais de uma interface propagando RA, né, no nosso caso aqui nós temos duas interfaces nessa rede, né, que nós ainda não configuramos a interface da direita, e também vai começar a propagar Router Advertisement para cá, né, pela interface R1. Nós podemos dizer para não propagar, mas naturalmente ele vai iniciar a propagação. Então, quando eu preciso enviar um servidor, uma informação adicional como servidor DNS, eu preciso dizer qual interface que eu quero enviar esse servidor DNS. Então, eu preciso entrar nessa interface, né, a interface gigabit 0/0, e aí dentro dessa interface, na configuração IPv6, nós vamos perceber que existe o comando neighbor discover. Isso, praticamente todos os fabricantes têm essa mesma metodologia. Então, IPv6 neighbor discover protocolo, o que nós queremos fazer é mandar uma mensagem, complementar essa mensagem Router Advertisement com a informação de DNS e DNS Server. E qual vai ser o nosso DNS? 2001 DB8 feed1, deixar com o endereço FFFF, por exemplo. A partir desse momento, então, nós estamos propagando junto com aquela mensagem RA, né, aquele Router Advertisement, também a informação de DNS. Se nós formos agora na nossa estação, ela já recebeu aqui na próxima mensagem Router Advertisement o endereço do servidor DNS, então é uma configuração totalmente automática, independente de nós termos tido alguma interação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, outra estação e ligarmos aqui nesse switch, assim que ela estabelecer a configuração, né? Assim que o switch estabelecer, ainda não, que a placa ainda não subiu. Agora sim a placa subiu, eu pausei o vídeo só para não demorar muito. Observe que ela já tem, né, já tinha aqui o endereço link local. Passando para a configuração automática, automaticamente ela está configurada também, usando o mesmo default gateway, FE81, e gerando seu próprio endereçamento, aqui, Global Unicast, né? Então, observe que à medida que as máquinas vão ligando, simplesmente elas vão se auto-configurando, não existe mais necessidade de uma interação manual e nem uma configuração no servidor DHCP. No entanto, quando nós olhamos um outro cenário em que eu preciso passar informações adicionais, como, por exemplo, nome de domínio, nós podemos fazer o uso, então, de um servidor DHCP stateless, porque eu quero continuar com essa característica de configuração manual, não quero ter que me preocupar com a faixa DHCP que está sendo entregue, não quero gerenciar isso, mas eu quero que tenha informações adicionais sendo encaminhadas para que aquela máquina consiga, por exemplo, resolver domínios, usar o domínio, agregar domínio na hora que está fazendo a requisição, né? Então, se eu coloco, por exemplo, ping www, ele consiga anexar o meu domínio. Então, para isso eu preciso do apoio de um servidor DHCP stateless que nós faremos dentro desse próprio roteador. Então, da mesma forma aqui, enable, configure terminal, colocar só um hostname nele para nós podermos separar os dois roteadores conforme nós vamos analisando. A primeira coisa que nós temos que fazer, novamente, é configurar as interfaces, né? A interface de rede, tanto com o endereço link local, como o endereço global unicast. Então, entrando aqui na interface, da mesma forma, a interface 00 está para dentro, está para a rede local, e a 01 para fora, né?
Então, simplesmente IPv6 address, FE80, aqui o endereço link local é FE82, poderia ser FE81, né? O que não pode é ter FE81 nessa interface aqui, porque aqui eu já tenho um FE81. E aí observe que eu tenho as duas interfaces do mesmo roteador com FE81 e FE82, como nós havíamos dito anteriormente. Essa aqui é uma interface, então, link local, né? IPv6 address FE82, interface link local. Da mesma forma, configurando o endereço global unicast, aí só uma observação, aqui também é 2001, poderia colocar 2008, não vai mudar nada, mas só para padronizar, vou deixar também 2001. E aqui o endereço 2. Esse aqui, sim, o endereço link local, eu preciso colocar, que são 64 bits, né, o meu bloco. Uma vez feito isso, né, nós temos que levantar a interface. Novamente aqui, o roteador está com o dual stack habilitado, mas ainda não está encaminhando router advertisement, né? Se nós formos aqui no PC02, nós vemos que ele não vai pegar endereço IP, porque a mensagem ainda não está chegando. Então, para isso, nós precisamos habilitar a unicast routing nesse roteador. Agora sim, a partir desse momento, nós estamos com propagação de mensagem RA, router advertisement, nós estamos com a mesma configuração, com exceção do DNS da nossa estrutura da esquerda. No entanto, o que nós queremos fazer agora é mandar informações adicionais para o PC2, né, como nome de domínio. Toda vez que eu configurar um servidor de DHCP ou um ACL em roteadores, já o que eu preciso fazer antes é criar um pool, e esse pool é que vai ser vinculado ao serviço. Então, vamos criar um pool aqui no modo de configuração. Então, PV6, o que nós queremos é configurar um DHCP, e aí nós vamos criar um pool, e qual que é o nome desse pool? Por exemplo, vou chamar aqui de pool stateless, né? E o que vai ter nesse pool? Se nós dermos interrogação aqui, ele nos mostra a informação, e no roteador real, fora do simulador, nós temos mais opções a ser encaminhado, né? Então, aqui, no nosso caso, vamos colocar o domain name, por exemplo, curso ipv6.local, e vamos propagar junto também aqui o DNS server 2001 db8 feed 3, também FFFF. Então, a partir do momento nós temos um pool configurado. Se nós formos Ctrl Z e chegar aqui na parte de enable apenas, nós podemos analisar aqui qual é o nosso pool criado. Então, show IPv6. E aí, sempre lembrando, show IPv6, que é a versão do protocolo que eu quero ver. O pool é vinculado a DHCP, então o pool DHCP tem aqui nosso pool stateless criado, propagando um servidor DNS 2001 db8 feed 3 com final FFFF e um domain name curso ipv6.local, e até agora 0 clientes ativos. E esses clientes ativos continuarão zerados porque nós não estamos analisando os endereços IP, nós não estamos gerenciando o endereço IP, então nós não estamos entregando IP para ninguém, nós simplesmente estamos propagando essa informação desse pool. Então, quando vem mensagem pedido de complementação, esse servidor DHCP só vai encaminhar essa complementação, mas não vai fazer a checagem da máquina que está fazendo o pedido e nem a reserva de nenhuma informação. Então, sempre a quantidade de clientes vai continuar zerada. Só que se nós olharmos aqui, show IPv6, DHCP, interface, nós vemos que não tem nenhuma interface vinculada a esse pool. Então, até o momento, apesar de nós termos o pool, nós não temos nada vinculado a ele. Se nós viermos no cliente aqui, por exemplo, o cliente PC2, no desktop, e pedirmos a configuração aqui, ela está vindo a configuração porque está com o Slack ativado, né? Então, veio a configuração do bloco, veio o default gateway, mas observe que não veio a configuração de domínio, e também não veio a configuração DNS, porque nós estamos trabalhando, por enquanto, só com o Slack, quando nós ativamos o unicast routing, né? Então, voltando aqui no roteador, o que eu preciso fazer agora é vincular esse servidor DHCP, esse pool DHCP, na interface que vai propagar essa informação. Então, conft interface gigabit 00, IPv6 DHCP. O que eu quero fazer? Entregar um DHCP server, né? E esse DHCP server está vinculado a qual pool? Qual pool? Stateless, né? Esse é o nome do nosso pool.
E aí, se nós voltarmos lá no modo de exibição e dermos um show IPv6 DHCP interface, o que nós vamos perceber? Que agora na interface gigabit 000 está habilitado em DHCP, né, em server mode, e propagando as informações do pool stateless, né? E aí o commit rápido está desabilitado, nós veremos nos slides o que significa isso, mas basicamente ele retira de 4 etapas para 2 etapas a configuração do DHCP. No nosso caso aqui, não vai fazer diferença, né? Então, feito isso, se nós olharmos aqui, a configuração ainda não vem. Se nós voltarmos aqui para o estático e fazermos um novo pedido, observe que, novamente, né, preencheu o IPv6 de forma automática, pegou o default, mas ainda não veio as informações de DNS e também não veio a informação de domínio. Por que isso? Porque até o momento, o que o roteador está fazendo eu tenho DHCP configurado, eu estou com esse DHCP vinculado à interface, o roteador está enviando mensagem Router Advertisement, mas a flag que tá habilitada por enquanto é apenas a flag A dentro da opção de prefixo. Para eu obrigar a máquina a fazer um pedido de complemento de informação, eu tenho que ativar a flag orders, né, a flag order. Então, eu tenho que ir nessa interface que eu quero, na interface gigabit 0/0, na parte de IPv6 Neighbor Discover, eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha, quando você for mandar a mensagem RA, no Neighbor Discover, né, no protocolo Neighbor Discover, você também flaga, né, a opção Orders. E aí, uma vez que eu faço isso, agora sim, essa minha interface está configurada para mandar a configuração Orders. Se nós viermos aqui, observe que nós já pegamos o DNS que nós não estávamos obtendo anteriormente. Se nós formos no prompt de comandos de ipconfig/all, nós veremos aqui que já está vindo também o nosso sufixo DNS, né? Nosso domain name da configuração do pool que nós fizemos. Então, não basta apenas nós configurarmos o pool, habilitarmos o servidor DHCP na interface, se nós não propagarmos essa informação via mensagem real. Eu preciso habilitar a flag orders para que isso passe a valer. Então, porque uma vez que a máquina recebe a mensagem RA, ela vai procurar o prefixo e vai gerar seu próprio IP, porque a flag A de configuração Slack está ativada, né? Ela vai gerar seu próprio IP baseado no prefixo que veio, vai citar seu default gateway e vai checar se existe outra flag marcada, como a flag orders, por exemplo. Uma vez que ele encontra essa flag orders, aí sim ele vai atrás do servidor DHCP. E esse servidor DHCP não precisa necessariamente ser esse roteador, pode ser um outro roteador, ou pode ser um servidor DHCP que não seja um roteador também. No nosso caso, nós fizemos esse roteador para facilitar.